segundos. Segundo estudos, esse é o tempo médio que um completo estranho vai levar para tomar decisões que podem impactar profundamente a sua vida. Por exemplo, será que eu devo confiar nela? Será que eu posso contar com ela? Será que eu devo comprar o que ela está me oferecendo? Será que ela é amigável? Será que ela é acessível? Enfim, uma série de coisas que podem impactar, inclusive, a sua relação com colegas de trabalho, superiores, clientes, fornecedores, funcionários, enfim, todas as pessoas com quem você tem que lidar no dia a dia no trabalho. E olha, um dos fatores determinantes dessa primeira impressão que você transmite, que você expressa, são as cores que você usa, seja nas roupas, seja no cabelo. Eu vou te explicar direitinho como é que isso funciona e você vai ficar até o final se o que você quer descobrir como tirar o melhor das cores em seu benefício e aumentar as suas chances de receber um sim. Olá, abelhas rainhas, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Identidade é Poder. Eu sou Bianca Rodrigues, sua mentora de beleza emocional. Aproveita, já se inscreve aqui no canal e se você está no Facebook, você também é muito bem-vinda. Já segue a página oficial, também curte e se você gostar no final dessa aula, você vai compartilhar com suas amigas, com as mulheres com as quais você se importa e quer que tenham sucesso em 2022. Então, vamos lá. Bom, então vamos começar essa aula que eu amo falar sobre cores. Gente, o universo das cores, ele é imenso. Existem muitas coisas que eu posso compartilhar com vocês em relação a cores. Então, vamos aos poucos. É por isso que eu falo, se inscreve no canal, não é só porque, eu quero que fique cheio de inscritos. Não, é porque eu tenho certeza, eu tenho convicção daquilo que eu estou trazendo. E para você entender, é legal que você junte as peças. Então, são várias peças que vão montar o grande quebra-cabeça, que é a construção do seu estilo pessoal. E quando eu falo construção, eu quero dizer o seguinte, que você é quem vai decidir. Existem estilos universais, sim, mas se você se propõe a se encaixar nesses estilos universais sem pensar quem você é, né, que é uma coisa que eu sempre falo, o canal chama Identidade é Poder, né? Já é um sinal isso. Mas assim, é você estar no domínio. Então, você aprender os fundamentos, certo? Dominar para destruir. Ou seja, você vai entender o que funciona, como é que funciona, para depois você criar a sua própria linguagem usando os recursos. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso compartilhar com você é falar sobre harmonia. O que é harmonia? Muita gente fala, né? Eu quero me sentir mais elegante, coerente. Eu acho que coerência é a palavra que encaixa melhor aqui nessa questão de harmonia. Então, quando você cria um estilo harmônico, você tem coerência entre as partes. Não é isso que eu queria falar, não é as partes. Enfim, vai ficar partes até eu lembrar alguma coisa, mas precisa conversar. É que nem eu falo para as minhas mentoradas. Olha, gente, o corpo ele é subdividido em 3 partes. Essas partes elas precisam se conectar. E quando você desconecta, você precisa saber o que você está fazendo. Mas enfim, vamos falar de cor, né? Então, a harmonia. O que é harmonia? Essa coerência entre os elementos. Lembrei. Entre os elementos. Então, os elementos que vão compor a sua imagem precisam estar conectados. E o que isso tem a ver com a sua vida profissional? Calma, relaxa. Daqui para o final você vai entender tudo, certo? Prometo. Então, vamos lá. Harmonia é a coesão. Lembra? Eu falei, coerência é a coesão formada por diferentes partes. Então, são as características comuns entre esses elementos. Então, o que acontece? Se eu tenho uma determinada paleta de cores que eu vou usar para compor o meu look, essa paleta de cores também precisa conversar com as formas. Porque, gente, roupa, cabelo, acessório são formas geométricas. Então, tudo é formado por uma linguagem específica. As formas, elas vão ter um tipo de energia, um tipo de linguagem, de simbologia, as cores também. E isso precisa conversar. Então, não é só uma questão de olhar e achar bonito. Você precisa entender que essas características, elas precisam se conectar. Então, é isso que vai gerar harmonia. É quando eu tenho características em comum.
E aqui você vai me ouvir falar muito sobre energia. Esse é um jeito mais simples da gente entender as coisas e fazer escolhas, inclusive. Então, aqui no caso, né, a gente vai ter que pensar em cores, formas e texturas semelhantes que conversam entre si, estão ligadas por uma linguagem dominante, uma unidade visual. Tem um post no meu Instagram que eu falei sobre se a sua paleta fosse um estilo de mulher. Cadê meu celular? Alguma coisa assim. E lá eu falo como se a paleta de outono fosse uma mulher ousada, apimentada. Então, quando você entende que todos os componentes da imagem têm uma personalidade própria, você vai entender que você tem a sua personalidade, as cores têm, cada cor, a sua personalidade, você vai ver isso aqui hoje. E as formas também, cada uma vai ter a sua personalidade, as linhas, as formas geométricas, triângulo, quadrado, círculo, retângulo, enfim. E aí, quando você faz com que eles tenham coerência, coesão entre si, então você começa a gerar harmonia, você gera harmonia. E aí pode ser por repetição, a gente fala muito isso no design, ou seja, você repete elementos, pode ser por variação ou por contraste. Depois eu vou explicar muito mais sobre isso, como eu falei para vocês, é um assunto extremamente profundo. Então, cada coisinha dessa, cada tema desse é outro tema, é um tema dentro do tema. Então, depois eu vou ampliar com vocês essa questão dos tipos de harmonia, tá bom? Principalmente relacionada a cores. E por equilíbrio, por simetria ou assimetria. Não vou entrar nisso hoje, é só para você entender que quando a gente combina cores, a gente sempre pensa em combinar as cores entre si, né? A gente pensa em combinar o quê? O sapato com a calça, o sapato com a bolsa, o sapato com o cinto. Ou a blusa com a saia, a blusa com a calça, a blusa com o colar e as bijuterias. A gente sempre pensa nas coisas, nos elementos exteriores, né? E a gente nunca pensa que nossa pele também tem uma paleta específica de cores. Então, a minha pele vai ter um tipo de harmonia e a sua vai ter um outro tipo de harmonia. E aí, a primeira característica da cor que a gente vai entender aqui é temperatura. São várias dimensões que a cor tem, mas aqui hoje a gente vai falar sobre temperatura para você entender o que é harmonia. Então, tem uma regra. Se você tem pele quente, você vai harmonizar, lembra? Harmonia é quando tem coesão. Então, aqui no caso, o que vai juntar essa cor, vai fazer com que essa cor combine comigo? O que vai gerar harmonia dessas cores que eu estou usando com a minha pele? Vai ser a temperatura, certo? Mas tem também profundidade, se é claro, escuro, né? Enfim, são várias dimensões. Mas aqui falando principalmente de quente e frio. Se eu tenho uma pele fria, eu vou harmonizar melhor com cores frias. Se eu tenho uma pele quente, eu vou harmonizar melhor com cores quentes. E o que são cores quentes e cores frias? Quando eu tenho aqui o círculo cromático, eu vou ter cores que são mais aproximadas dos amarelos, dos dourados, como está aqui dividido, e eu tenho as cores que são mais azuladas. Então, as cores azuladas a gente considera frias, e as cores douradas a gente considera quentes. Então, do amarelo que você está vendo aqui, do amarelo até o vermelho, a gente vai considerar quente. Do verde até o vermelho, vermelho violeta ou violeta avermelhado, a gente vai considerar fria, certo? Tô sendo bem básica, tá bom? Porque tem outras coisas aqui dentro que a gente precisa conversar, né? Outras características da cor, mas só para você entender essa questão de harmonia. Então, quando a gente vai criar cabelo, maquiagem, metais, né, as joias, as bijuterias, tudo isso é importante que a gente siga a nossa harmonia individual. Então, você vai descobrir o que combina com você, quais são as características de cor da sua pele. Isso você vai descobrir fazendo uma análise. E aí, a partir dessa análise que você faz, o resultado vai te dar as respostas sobre o que efetivamente combina com você. O que vai dar certo para você, o que vai te valorizar, o que vai evocar características positivas suas visualmente e também de comportamento, e você vai ver isso. Então, é importante seguir a sua cartela, o seu intervalo, a sua estação de cores para coloração de cabelo e para maquiagem. Você está vendo que eu estou usando batom hoje, né? Foi
especialmente para esse vídeo, para você ver que talvez você vá comprar você gostou do meu batom. Quando eu quero falar muito rápido, eu gaguejo, gente, desculpa. Você gostou do meu batom? Aí você vai me perguntar que marca que é o batom e você vai querer comprar o batom. Ah, Bianca, quando você comprou esse batom? Quanto custou esse batom? Onde que eu vou arrumar esse batom? Daí eu vou te falar. Você vai lá na loja e vai comprar o batom que eu estou usando e você vai passar em você. Será que vai ter o mesmo efeito, o mesmo impacto que você gostou em mim? É bem provável que não, a não ser que você tenha as mesmas características de pele que eu. Ou seja, que você tenha a mesma temperatura, profundidade, né? E outras coisas. E aí você vai perceber que talvez esse batom não seja tão legal, mas outro vai funcionar. E aí esse que funciona para você pode ser que não funcione para mim. Você está entendendo a matemática? A mesma coisa cor de cabelo. A fulana de tal da novela, ou sei lá quem que você segue no Instagram, enfim, alguém que você admira, que você acha maravilhosa, tá de cabelo novo. E aí, uma campanha massiva de coloração de cabelo, uma marca de coloração fez isso justamente para divulgar essa nova cor. Então, vou falar assim, de ocasiões da minha época. Foi o ruivo da Marina Rui Barbosa, que foi um boom, né? Depois tivemos vários tipos de loiros, desde o platinado até a morena iluminada, enfim, né? A gente passou por várias tendências, vários modismos, né? E aí, o que acontecia? O povo via lá a foto, chegava no salão com o celular e falava assim pro cabeleireiro, eu quero esse aqui. Só que lá na fulana da televisão ou do Instagram, ficou maravilhoso, ficou perfeito, ficou fantástico. E em você, ficou muito esquisito. Ou você ficou velha, ou você ficou pálida, e velha, eu tô querendo dizer envelhecida, triste. Ou você ficou pálida, ou o seu rosto ficou todo manchado, você não tá entendendo muito bem, você nem tá identificando essas características. Você só olha no espelho e fala, gente, isso não tá bom. E aí você pensa que o cabeleireiro que errou, que o cabeleireiro que não fez a cor que você queria, que você não tá igual a fulana. Por que isso acontece? De novo, porque cada pele tem características individuais específicas. Então, aquele loiro maravilhoso, aquele ruivo impressionante, talvez não funcione para você. E tudo bem, tem outras coisas que vão combinar com você, você não precisa ficar seguindo tendência. Por isso que você vai criar a sua imagem, você vai entender o que funciona para você. E aí você não vai ficar escrava quando as marcas lançarem novas cores. Você vai saber exatamente no que vale a pena investir e o que não vale a pena investir, certo? Então, aqui na maquiagem, né? Já acabei de explicar isso, porque o tom de cada tipo de pele se harmoniza com certas cores e contrasta com outras. E quando a gente fala que contrasta, significa que vai evocar características negativas, certo? E os contrastes também anulam o que é positivo, ou seja, ao invés de trazer um glow, um brilho, uma saúde para o seu rosto, vai te fazer ficar feia. Essa é a palavra. Tons frios de coloração, agora vamos falar de cabelo, né? Tons frios de coloração não se harmonizam com peles quentes, quando usados como cor de fundo que fica em contato direto com a pele. Então, em 2019, eu estava viajando e eu conheci uma marca. Eu estava em Portugal. E aí, lá em Lisboa, tem uma loja de produtos naturais que tem um monte de coisa, desde alimentos até cosméticos. E é tudo super natural, tem coisas veganas, tem coisas, enfim, sem química. E aí eu descobri uma coloração de cabelo que eu tava meio com medo, porque eu aliso o cabelo, não sei se você percebeu, mas o meu cabelo é alisado. Eu tô brincando. E aí eu tinha medo de ficar fazendo o alisamento e ao mesmo tempo ter que pintar, porque eu sou grisalha além de tudo. Sim, meu cabelo é branco. E 50% eu acho que já tá. Aquela coisa padrão, né? A coroa, enfim. Daí eu achei essa coloração maravilhosa. O problema é que como ela era natural, entre aspas, ela, quando começava a desbotava para um tom de vermelho, de vinho, e eu não gosto. E aí isso me deixava irritada, me deixava frustrada. Então o sol batia no meu cabelo e saíam aquelas nuances, aqueles reflexos avermelhados, e aquilo me deixava super irritada. Você vai entender por quê também mais pra frente.
E aí eu fiquei nessa briga, porque eu queria que meu cabelo fosse frio. Eu sabia que minha pele era fria, mas eu não sabia que aquela coloração que era para ser um castanho neutro puxava para o vermelho, né? E aí, quando a gente trabalha com coloração química, você tem como neutralizar. Quando é natural, dificilmente. Rena, essas coisas assim, dificilmente você vai conseguir neutralizar. Até porque a cartela de cores normalmente é básica, são cores base. Normalmente elas desbotam para o laranja ou para o vermelho, e dificilmente você vai achar uma que desbote dourado ou cinza, por exemplo. Deixa eu me ajeitar aqui. Então, eu fiquei nesse dilema. Aí depois eu encasquetei que eu ia ficar com o tal do cabelo. Daí eu comecei a comprar shampoo tonalizante. Aí eu usava shampoo laranja. Fiquei parecendo um pica-pau. Eu odiava aquele cabelo e eu dei glória a Deus o dia que eu consegui neutralizar e ter meu cabelo castanho de volta. Sabe? É um problema. Então, resumindo, a cor de fundo que você usa, mesmo que você faça mechas, a cor de fundo precisa respeitar a sua harmonia natural. Tá, o que isso tem a ver com o trabalho? Calma, mulher, estamos na introdução, rapaz, estamos aqui. Calma. Estamos aqui, você tem que entender, eu falei, você tem que entender como as coisas funcionam, certo? Nós vamos chegar lá. E aí, outro exemplo, falei do batom, mesma situação aqui, ó. Batons de cores frias não se harmonizam com peles do tipo primavera e outono. Lembra das 4 estações? Falei que cada uma de nós vai se identificar com uma das estações. Vou fazer vídeo sobre isso também, tá? Pode ficar tranquila que vai ter vídeo sobre cada uma das estações. Primavera, verão, outono e inverno, que são as cartelas de cores. E os batons de cores quentes não vão harmonizar com as peles verão e inverno, que são frias. Então, aqui você pode perceber que eu tenho batons vermelhos nas 2 cartelas, né? Só que um vai ser mais rosado, mais azulado, que são as cores frias. E outro vai ser mais amarelado, que são as cores quentes. Então, resumindo, para mim, que tenho a pele fria, não dá certo o batom... tinha um batom que eu amava da MAC, o Morange, que era um laranja avermelhado maravilhoso. Não dá certo para mim, mas em compensação o Heroine, que também foi um batom que todo mundo amava e queria usar, para pessoas de pele quente ficava horrível, mas para mim e para as outras meninas de pele fria, o Heroine ficava incrível, né? E além de tudo não amarelava os dentes. Mas agora vamos lá. Isso tudo que eu falei para você até agora em relação à harmonia, eu te apresentei a única regra que você precisa seguir, que é em relação a cabelo e maquiagem. Mas em relação às roupas, é muito mais flexível. Tem como você, inclusive, roubar cores de uma cartela ou de uma estação que não é a sua e criar suas misturas, criar as suas harmonias, aquilo que realmente você gosta, se sente bem. Então, em relação às roupas, a gente tem mais liberdade, mais flexibilidade, certo? Então, agora vamos falar propriamente de cores. A cor, gente, é um universo impressionante. Eu falei isso no comecinho, né? E o universo das cores, ele se expande em várias situações, em várias características. E hoje eu vou falar para você o seguinte: que cor, ela é símbolo e ela é psicologia ao mesmo tempo. Cada cor, ela representa uma ideia, um conceito, mas também vai provocar sentimentos, sensações, comportamentos. Cor também é energia, tem cores que vão acalmar, cores que vão empolgar. Então, são várias características. Tô até ficando repetitiva, né? Mas essa é a verdade. E aí, o que acontece? Quando eu falo que a cor é símbolo e psicologia ao mesmo tempo, eu quero dizer que a cor tem efeito emocional, né? E esse efeito emocional de cada cor vai ser de extrema importância. Porque no ambiente profissional, chegamos nesse momento. No ambiente profissional, você como líder, você que é a gestora, a dona da sua empresa, você é uma figura de autoridade, certo? Então você precisa usar as cores a seu favor e comunicar uma impressão que seja positiva, que amplie a probabilidade das pessoas se sentirem influenciadas positivamente por você. Então, eu falei, né, de você obter a resposta que você gostaria das pessoas, mas de você também ter comportamentos positivos.
E a cor vai te ajudar nesse processo, né? A cor, ela é muito poderosa nesse sentido. Pensa que você está num ambiente, você está numa sala, num quarto, e esse quarto é todo pintado de azul. E aí você vai fazer ginástica. Um quarto não, uma sala de ginástica. Vamos lá, uma sala de ginástica pintada de azul não é uma cor estimulante, é uma cor calmante. Então, será que seu rendimento vai ser legal numa sala de ginástica pintada de azul? Ou será que você vai conseguir relaxar e repousar num spa todo pintado de vermelho, com mobília vermelha, com tudo marrom quente? Será amarelo, açafrão, tudo picante? Você vai conseguir relaxar e descansar? Provavelmente não. Então, da mesma maneira, onde quer que a cor se apresente, seja em objetos, na luz, você já deve ter ouvido falar de cromoterapia, nas roupas, em tudo as cores vão ter um impacto emocional, certo? Elas vão criar um efeito emocional. E aí, lembra que eu sempre falo para vocês sobre temperamento, né? Eu falo sobre os 4 temperamentos. Gente, vocês vão me ouvir falar muito sobre 4 temperamentos, sobre 4 estações, porque isso tudo está interligado. O temperamento, ele é a base da sua personalidade. Tem vídeo aqui no canal falando sobre temperamentos. Então, é legal você assistir para não ficar boiando. E aí, cada temperamento vai ter a tendência, não é uma regra, tá bom? Mas vai ter tendência a se conectar com determinadas paletas, com determinadas estações. Então, é muito provável que as extrovertidas vão se classificar dentro de paletas quentes e as introvertidas dentro de paletas frias. Mas pode ser que você seja extrovertida e tenha uma pele fria. Isso também é outro assunto que a gente pode explorar mais. Mas levando em consideração aqui um padrão, né, nesse caso aqui o padrão ele vai ser importante. Então, digamos que aqui a gente tem um padrão de que coléricas e sanguíneas vão ter peles quentes e melancólicas e fleumáticas vão ter peles frias, certo? Existe uma cor que vai evocar características negativas de cada um desses temperamentos, uma cor específica para cada um. Por quê? Lembra que cada cor vai ter uma linguagem própria, uma personalidade própria, uma energia própria? Então, essa energia da cor, ela representa esse temperamento também. Então, coléricas têm uma energia volátil, né, como o fogo. Ao mesmo tempo que aquece, também queima. Também tem a ver com explosividade. A sanguínea, que está ligada ao ar, ao mesmo tempo... E o vermelho representa isso, né? Desculpa que eu pulei essa parte. E as sanguíneas, que são leves, extrovertidas, falantes, amigáveis... elas vão se relacionar com a cor amarela, que representa tudo isso. A cor amarela é a cor da amizade, né? Entre outros símbolos. Mas, basicamente, é a cor da amizade. É uma cor que agrega. Mas, quando a gente associa o temperamento a essas cores que o representam também, a gente vai ter um efeito negativo. Então, olha só. A sanguínea, como eu falei, se relaciona com o amarelo. A colérica se relaciona com o vermelho. O melancólico está relacionado ao azul e o fleumático está relacionado ao roxo. Uma pessoa colérica vai se sentir mais intensa usando o vermelho. E quando eu falo usando, não precisa ser todo monocromático, mas próximo do rosto já é o suficiente também. Então, quanto maior a quantidade dessa cor no visual, pode ser o cabelo. Lembra que eu falei que eu pintei o cabelo de vermelho? Então, não fez bem para mim. Isso deixa as pessoas com esse temperamento... Acabou de descobrir um dos meus temperamentos, que a gente tem mais de um, né? Então, uma pessoa colérica, ela vai se tornar mais nervosa e irritada quando usa vermelho. Agora, você imagina, eu tinha uma cliente, teve um tempo que eu dava consultoria de gestão de equipes para salão. E aí, baseado nessa teoria, eu conversei com a dona do salão e falei para ela, olha, você é extremamente colérica. Então, o seu lado dominante, ele é bem evidente. Aí ela disse, eu amo vermelho. E sim, coléricos vão amar vermelho. Eu disse para ela, quando você vai trabalhar de vermelho, você deixa a sua equipe empolvorosa, porque você fica 2 vezes mais colérica e as pessoas têm a ideia de que você é uma ameaça. Então, não use vermelho no ambiente de trabalho, eu falei para ela, porque você assusta a sua equipe. E aí, dito e feito, né?
E outra coisa que eu já experimentei também, eu tenho umas máscaras que a minha mãe fez para mim, máscara que a gente está usando agora, e ela usou uns tecidos que ela trouxe da África. E aí eu tenho uma que tem uma estampa que tem um padrão bem bonito e muito vermelho, vermelho e laranja. E aí um dia eu fui para uma reunião numa padaria, e aí eu estava sentada conversando com a pessoa e eu percebia que ela estava ficando, não estava fluindo, ela estava resistente. E eu fiquei pensando, mas gente, eu vesti roupas com cores adequadas, né? Eu estava de cores quentes, que aliás nem me favorecem, mas eu usei cores quentes para melhorar o desempenho ali na reunião. E não estava funcionando. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí eu lembrei, eu falei, a máscara. E aí a gente ia comer, quando eu tirei a máscara, vocês vão achar que é viagem, mas experimenta. Quando eu tirei a máscara, a conversa mudou de tom. Foi uma coisa instantânea. Foi eu tirar minha máscara, que tinha um sinal vermelho, que essa pessoa relaxou e a reunião fluiu. E aí, no final, eu contei para ela. Eu disse, olha, você sabe que eu estava observando, né? E aí eu expliquei para ela, para que ela entendesse como o que eu estou falando é verdade. Aí ela falou, meu Deus, é mesmo. Eu não sabia explicar, mas realmente eu estava meio tensa no começo da conversa. Então, é isso. Então, você imagina, você está aí toda trabalhada no Rubi, maravilhosa, deusa, e aí você vai falar com uma pessoa que é colérica ou uma pessoa que é extremamente introvertida, introspectiva, e ela vai se incomodar e você parecendo uma leoa desvairada, de vermelha, flamejante, e aí você vai obter um não sem saber nem porquê. E você arrasou na apresentação, suas ideias são excelentes, mas não funcionou naquele dia. Por quê? Porque as cores criam efeitos, causam impacto. Se você for ver a maioria dos uniformes de empresa, como que são? Azul marinho com azul claro, azul celeste, bege com marrom, caqui, às vezes, dependendo do segmento, lilás, mas são sempre cores calmas. Você não vê uma empresa que o uniforme da recepcionista, da secretária inteiro vermelho, né? Então tem a ver com isso também. Uma pessoa sanguínea pode ficar dispersiva e excessivamente brincalhona. Ser sanguíneo já é ser efusivo por natureza. Você imagina uma pessoa que já é efusiva, palhaça, brincalhona, falante, no modo velocidade 2. Insuportável, gente. Você vai dominar a reunião, você não vai deixar ninguém falar, certo? Você só vai ficar fazendo piada, brincando, o assunto não vai fluir, as pessoas vão começar a ficar incomodadas porque o negócio vai ficar ali e não vai ser concluído. Aí, de novo, você imagina que você está na mesa com pessoas que têm um perfil diferente desse. Isso é muito provável, as pessoas não são todas iguais, né? Mas aí você está com uma pessoa que tem esse perfil, que não tem esse perfil, vai ficar olhando e falar, gente, que horas que isso vai acabar? Que pessoa chata. Começa engraçado, depois fica sem graça, de tanta graça. Então, cuidado, né? Além da própria comunicação do amarelo, o amarelo mais uma pessoa de perfil sanguíneo não vai ser legal. Mesma coisa melancólica. O que vai acontecer com a melancólica toda trabalhada na calma do azul? Vai ficar apática e introvertida. Aí eu acabei de falar, né? A maioria das roupas corporativas são azuis, né? São em tons de azul. Aí você fala assim, Bianca, pelo amor de Deus, e agora? Eu uso uniforme ou o meu guarda-roupa corporativo é basicamente azul e eu sei que eu sou melancólica. O que eu vou fazer? Eu vou jogar tudo fora? Calma. Calma. Não vai jogar fora. Você vai usar outras coisas que te equilibrem. Lenço, você pode usar. Você pode usar a sua maquiagem para regular isso, certo? Você vai aproximar suas melhores cores do seu rosto. Então, você vai aprender a combinar cores, sim. E aí você vai trazer um pouco mais para perto de você aquilo que funciona. Se você não tem outro jeito, se você precisa usar aquilo, certo? E a fleumática está muito ligada à espiritualidade. 2022, a cor do ano, segundo a Pantone, vai ser um tom de violeta, né? Esqueci o nome da cor. Mas eu tô olhando aqui no celular. Cadê, gente? Agora eu quero lembrar. Peraí. Cor do ano 2022. Vamos ver. 22, gente, não é 23, não.
Ué, disfarça. Coloquei 2032. Acho que ainda não tem. Ai, tá aqui, ó. É um tom de violeta, chama Very Perry. Ó, cor do ano. Certo? E aí, tem uma linguagem própria dessa cor, né? Ela evoca a espiritualidade, que é muito a característica fleumática, é uma introspecção, uma ligação com o sobrenatural, enfim. E aí, a fleumática ela já é pacífica por natureza, pacífica. E aí, quando usa uma cor que evoca isso, o que vai parecer? Que ela está ausente, submissa e acomodada. Então, também não é uma coisa legal. Se você, por exemplo, é fleumática e quer impor mais autoridade, quer ter mais energia, né, para se comunicar com as pessoas, roxo não é a sua cor, certo? Então, aqui eu falei de características negativas das cores. Agora, imagina o que aconteceria se você usasse uma cor de roupa que não correspondesse, além de tudo isso de negativo, ou seja, ter uma conexão negativa com a sua personalidade, com o seu temperamento, você usar uma cor de roupa que também não corresponde com o discurso que você quer transmitir. Então, olha só, voltando desde lá do comecinho, eu falei do aspecto harmônico, né, da harmonia da cor com a nossa pele, que é importante a gente respeitar isso na coloração de cabelo e na maquiagem. Falei também do aspecto da cor, do aspecto emocional da cor em relação ao nosso temperamento, ou seja, o que ela vai evocar em cada uma de nós de acordo com as nossas características. E agora eu vou falar sobre a mensagem da cor. Então, cada cor, isoladamente, ela vai transmitir uma mensagem. Mas antes eu preciso falar uma coisa para você. Lembra que lá no começo eu falei que existe o círculo cromático e que eu estou falando em termos básicos. Por quê? Se eu for explicar muito agora, eu vou confundir a sua cabeça e eu preciso que você entenda as bases. Mas vão existir cores quentes que têm como você misturar e transformar em frias, em esfriar cores quentes e esquentar cores frias. E eu tô te falando isso porque conforme eu faço qualquer tipo de alteração na cor, a mensagem também muda. Então, aqui eu vou apresentar para você também a base das características da cor sem mistura. Então, a cor pura, branco, preto, marrom, vermelho. Então, eu não vou falar, por exemplo, eu falei do violeta avermelhado, que vai ser a cor do ano que vem. Então, o que é um violeta avermelhado? É um roxo aquecido pelo vermelho, né? Então, eu não vou falar disso, vou falar de roxo puro, vermelho puro, tá bom? Senão a gente, né? Enfim, eu posso fazer um vídeo, inclusive, só sobre roxo. E você vai ver que vai dar assunto pra caramba. Então, o símbolo negativo da cor vai ter precedência. Se você escolhe uma cor que não condiz com o discurso que você quer transmitir, o que é negativo, que as cores elas são ambivalentes, elas vão ter características tanto positivas quanto negativas, assim como o seu temperamento, o meu temperamento. Então, a gente vai evocar as características negativas e a gente vai ter o efeito oposto do que a gente quer. Então, se eu estou usando uma cor que não tem nada a ver com o que eu quero transmitir, eu vou evocar o efeito oposto. Então, eu quero transmitir alegria e estou usando azul marinho, não vou transmitir alegria com azul marinho, vou transmitir seriedade, solidez, um distanciamento. Então, uma cor negativa também vai ter impacto visual. Vocês já viram aqueles vídeos, né, de análise de cor da pele, né, que tira o tecido e aí, quando é a cor certa, o rosto brilha, quando muda, o rosto murcha. É basicamente isso que acontece. Então, a cor errada, por exemplo, né, entre outras coisas pode acontecer, mas, por exemplo, pode realçar linhas de expressão, pode deixar sua pele apagada, evocar energia errada, a mensagem errada, ou transmitir uma imagem falsa ou extravagante de você. Então, voltando lá na fleumática, que é pacífica. Uma fleumática querendo se fazer de extrovertida vai passar uma imagem falsa. Uma colérica querendo ser muito romântica, frágil, também vai passar uma mensagem falsa. Então, agora você imagina isso no look monocromático, né? Você sai toda no estilo cair na tinta com a cor errada. Cada cor vai ter uma associação emocional
E aí eu vou falar para você aqui rapidamente cada uma. Olha só, branco, branco puro, inocência, dignidade, modéstia, afirmação, pureza. Peraí, gente. Eu não estou enxergando, só isso. Ordem, limpeza, pensamento, simplicidade, bem, otimismo. A gente relaciona muito coisas boas com tons claros, né? Leveza, claridade, amplitude. Branco também traduz uma ideia de negócio inacabado. Imagina uma parede branca que está pedindo um quadro, alguma coisa, né, para complementar aquilo. Então, sozinho, o branco não transmite nenhuma emoção. Se você estiver all white, você não vai transmitir nenhum tipo de emoção, a não ser essas características mesmo, essas associações. O preto vai... Olha só que interessante. Ao mesmo tempo que o preto, ele transmite opulência, poder, sofisticação, ele também transmite tristeza, vácuo, nulidade, agressividade, medo, opressão. Quer dizer, se você é uma pessoa que não está dentro do intervalo onde o preto combina, ou seja, você tem uma pele quente, você não vai ficar legal de preto. O preto vai evocar características negativas, você vai ficar triste. Então tem gente que fala, o preto é neutro. Não é. O preto não é uma cor neutra. Se você gosta de preto, é a sua cor favorita, eu amo preto. Graças a Deus ele está na minha paleta. Você se preocupa com a independência, você é confiante, gosta de decidir, ou você está se escondendo, tá? Então, se você se assume como alguém que usa preto de modo opulento, também cuidado para não parecer arrogante. E se você não é uma pessoa do preto, cuidado para não ser engolida por ele. Azul, associação afetiva ou associação emocional, paz, intelectualidade, sentido, precaução, advertência, meditação. O azul, ele é uma cor que é democrático. Você não teme alguém vestindo azul, mas dependendo do ambiente, pode ser que o azul deixe a pessoa, lembra da melancólica, deixe a pessoa mais recolhida, né? Mais ali com a energia bem baixa. Então, o azul claro expressa simpatia, imaginação, mente analítica, que são todas características melancólicas. E o azul escuro, lembra que eu falei que quando a cor muda, quando eu faço misturas, muda a mensagem. Então, o que é um azul escuro? Ele é um azul que caiu preto nele, misturou azul com preto ali, né? Então, o azul escuro, ele vai ter características semelhantes ao preto. Um pouquinho mais flexível, mas ali dentro da mesma energia, certo? Então, normalmente a gente vai ver figuras de autoridade, pessoas que querem demonstrar autoridade, presidentes, né, políticos, autoridades dentro de empresa e tal, vai usar as cores escuras. Tem um vídeo também aqui que eu falo como você expressar mais maturidade. Essas cores escurecidas, elas transmitem realmente essa maturidade. São muitas cores, tá? Eu vou falar rapidamente sobre cada uma para não ficar cansativo, porque já tem quase 40 minutos que a gente está aqui. Então, eu vou falar en passant de cada cor e depois a gente pode ver cada uma isoladamente, o particular de cada cor. Então, amarelo, associação emocional, traição, iluminação, covardia, vontade. Gente, essas características aqui psicológicas são estudos. Então, foram feitos estudos em várias sociedades, em diferentes tempos da civilização humana. E aí, se chegou a essas associações, a essas conclusões de associação, tá bom? Não sou eu que estou inventando. Então, ao mesmo tempo, o amarelo também simboliza orgulho, fé, sabedoria, gozo, alerta, conforto. Ele esquenta, né? Só que calor demais, lembra, acaba repelindo. Então, se você usa muito amarelo, vai ser uma efusividade que ninguém aguenta, né? Por exemplo, se eu usar um look todo amarelo, monocromático amarelo, né? Provavelmente algumas pessoas vão se sentir incomodadas, porque é muita luminosidade. Então, ela é tão radiante que raramente é usada sozinha. Olha que interessante. O amarelo ele é sempre usado como um ponto de luz, né? Então, seja na decoração ou na roupa, sempre vai ser usado como um toque.
E aí é exatamente isso que eu coloquei aqui, né? Você vai usar essa cor brilhante sempre que você quiser adicionar um tom de dinamismo nas suas roupas. Verde, uma das minhas cores favoritas. Sabe que também é possível, olha só, se você está em busca de equilíbrio, é uma coisa inconsciente, tá? Você vai tender a usar cores na roupa que sejam contrárias ao seu temperamento. Então, eu gosto bastante de verde. Esperança, amizade, calma, verdade, equilíbrio, saúde, segurança, ideal, tranquilidade, paz. Pensa uma floresta, né? Serenidade, abundância, juventude, crença, adolescência, suavidade. Você gosta de verde? É a combinação do azul com o amarelo, ou seja, tudo aquilo que o amarelo evoca e o azul evoca estão combinados de uma forma equilibrada. Então, o verde também vai trazer criatividade e intuição. Agora, gente, verde em excesso significa inveja, certo? E se você não fica bem de verde, vai ficar bem ruim. Vermelho. Associação emocional, barbárie, pensa, sangue, né? Vida, também sangue, energia, revolta, ira, perigo, paixão, dinamismo, força, baixeza, no sentido mesmo de barraco. Movimento, coragem, intensidade e, ao mesmo tempo, vulgaridade, vigor, violência, né? Se você gosta de vermelho, você é muito extrovertida e você fica à vontade no meio das pessoas, você não se intimida facilmente, né? E é ambiciosa, gente, porque para carregar um vermelho tem que ter força para segurar. Então você imagina aí que não é a sua intenção e você tá usando o vermelho, você vai ficar extremamente incomodada. Roxo, mistério, profundidade, fantasia, dignidade, justiça, eletricidade e tal. E aí também espiritualidade e uma certa melancolia, mas aqui é melancolia mesmo de tristeza, né? E não no sentido do temperamento melancólico. Se você gosta da cor roxa, você é intuitiva e também é artística, você tem tendências artísticas. E aí o roxo dá um toque de fantasia e sensualidade. Gente, eu também já tenho até um destaque no meu Instagram falando sobre isso, né? Das associações do roxo. Então, roxos mais escuros com dourado, ou aqui um lavanda com prata, né? O lavanda com prata fica uma coisa mais delicada, mais etérea, né? E aí o roxo mais escuro com dourado vai ficar opulência, realeza. Então depende. Rosa. O rosa vai variar. Por quê? Rosa é a mistura de vermelho e branco. Então a mesma coisa do verde é a associação das características do vermelho com as características do branco. Então, quanto mais branco eu tenho na mistura, mais pureza e mais características de suavidade. Quanto mais vermelho eu tenho nessa mistura, ou seja, quanto mais pink, então mais eu vou ter características do vermelho, como, por exemplo, sensualidade. No ambiente profissional, rosa não é uma cor muito legal, a não ser que a ideia seja suavizar. Então, por que a gente adora o homem de cor de rosa? Porque o homem, ele representa essa energia violenta, né? A masculinidade natural, ela tem essa coisa de explosão, né? De imposição de força. E aí, quando a gente vê um cara de rosa, isso tende a amenizar. Então, é atraente pra gente. Fica uma coisa misteriosa, né? Tipo, nossa, um cara de rosa, né? Fica uma coisa acessível. Você já fica interessada, fica curiosa. Agora, numa mulher que já é por natureza sutil, se o que você quer é se impor, rosa não é a cor ideal para isso, tá bom? Você pode combinar rosa com vermelho, que eu acho bem legal. Mas aí também já é outro assunto. Laranja. Gente, laranja. Laranja é um problema. Porque o laranja, ele é tão feliz que ele irrita. Ele irrita mais do que o amarelo. Então, ele vai transmitir calor e luminosidade, energia. Olha só, ele vai juntar, de novo, aqui é uma mistura, ele vai juntar características do vermelho com características do amarelo. Então, você imagina, é pura luz e energia, gente. Isso aqui é fogo puro. Então, é super extrovertida. Ninguém de laranja passa despercebido. Então, cuidado também.
né? Cuidado com o tom de laranja, com a quantidade de laranja que você está usando, certo? Marrom. Marrom é uma cor que a gente tem muito preconceito, né? Mas eu amo. Ele também tem a ver com um sentimento mais interior, né? Tem a ver com a terra. Então, é uma cor que acolhe, mas ao mesmo tempo ela também pode ser um pouco arrogante. Pensa naqueles móveis imponentes de madeira escura. Então, ele também vai, olha só, também vai transmitir traição. Olha que loucura! Ele pode ser ao mesmo tempo reconfortante, né? Ou então ser soberbo. Olha que loucura. Então, também cuidado aí com o marrom. Todo mundo fala que é neutro e não é. E aí, gente, para fechar aqui, obrigada se você ficou até aqui, ou obrigada a você que está aqui. A mudança de cor de cabelo também vai te afetar, ou seja, tudo isso que eu te falei de cada uma dessas cores, no cabelo vai ter o mesmo efeito. Então, cabelo vermelho, cabelo roxo, cabelo extremamente loiro, claro, enfim, tudo isso vai trazer as mesmas experiências, as mesmas, vai evocar as mesmas energias. Então, a cor do cabelo também é importante você pensar quando está criando o seu estilo profissional, principalmente quando você é a pessoa que está à frente de um departamento, de uma equipe, da sua empresa, enfim, certo? Então é muito importante você entender que faz parte da sua linguagem, faz parte da comunicação e daquilo que você quer transmitir para as pessoas dentro desse ambiente específico. Vai ser igual para todo mundo? Não, porque você viu, eu falei de uma cliente que é dona de um salão de beleza, ali a linguagem é uma. Mas eu tenho mentoradas que são do mundo corporativo, que trabalham em multinacional, que trabalham no escritório cheio de gente. Então, assim, cada uma vai ter a sua realidade, né? Eu tenho também mentorada que faz home office, que faz atendimento online, né, de psicologia. E aí, cada uma vai precisar de uma linguagem específica que tem a ver com a sua rotina, com o seu temperamento, sua personalidade, com o tipo de público com quem lida, com a mensagem que quer transmitir, né? Com a expectativa que você tem de resultados. Então, precisa pensar tudo isso. E, ao mesmo tempo, tirando um pouco agora dessa questão profissional, é você entender que você está livre dos padrões, uma vez que você entende isso. Então, agora, você vai no shopping, a gente vai ver... eu acho que ainda está assim, gente. Faz tempo que eu não vou no shopping, eu não tenho paciência. Mas a gente via muitas peças, eu estava vendo muitas peças voltadas para uma paleta de primavera. E aí a gente, às vezes, se sente meio que impelida a comprar porque é bonito, porque as vitrines são trabalhadas para gerar uma atratividade, para evocar em nós uma vontade, e uma vontade que leva a uma ação que é a de compra. Então, quando você entende isso, não é que você vai ficar, na verdade, você não vai ficar presa e restrita a uma cartela. Você vai ficar livre de ser levada cada vez que a estação mudar e a moda te levar para um lado, de um lado para o outro. E aí você vai entender que uma cartela de cores vai muito além do que combinar com o quê, né? Que é o que eu sempre falo aqui, não é só o que combina com o quê, é o que combina com você. É o que transmite aquilo que você deseja, certo? Então, além de saber o tom da sua pele, conhecer a sua cartela de cores, né, as cores relacionadas ao seu tom de pele, você tem que levar em conta o seu temperamento, porque você vai se sentir desconfortável. Tem um trabalho que eu faço de psicologia da imagem. Uma vez que a gente descobre a sua paleta, a gente também vai descobrir dentro da sua paleta o que é que vai ser positivo ou não nesse momento da sua vida. Então, a gente precisa entender isso para que você não se sinta desconfortável ou desequilibrada se seguir cegamente o padrão também da paleta. Então, gente, é liberdade pura, liberdade pura. É por isso que eu sempre falo, identidade é poder. Obrigada por você ter assistido até aqui. Se você gostou, não deixe de dar o seu like. Me dá um like, por favor, para o YouTube entender, o Facebook entender que essa publicação é relevante. Também compartilha nas suas redes, manda para o máximo de mulheres, manda para as meninas da sua equipe, manda para sua chefe, manda para todo mundo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau! Thank you.